4 cavaleiros do Apocalipse. Os 4 cavaleiros descritos no capítulo 6 do Apocalipse estão começando a dar sinais de suas ações. Basta olhar para os últimos 5 anos do mundo, e você verá sinais de sua chegada, sinais de sua influência na Terra. O livro do Apocalipse abre você para o futuro. Nenhum outro livro está sob mais escrutínio do que o Apocalipse. Nenhum outro livro da Bíblia é mais controverso do que o Apocalipse. E há igrejas que evitam ativamente o Apocalipse. Igrejas que estão ativamente tentando desacreditar o livro do Apocalipse. Acredito que há 2 razões pelas quais o Apocalipse é contestado. A primeira razão é que o livro do Apocalipse revela Jesus Cristo de uma forma que nenhum outro livro da Bíblia. Revela-o como ele é agora, não como uma criança. O revela vivo e todo-poderoso. Se você quer saber mais sobre o Senhor Jesus Cristo, leia o livro de Apocalipse. Segunda razão é que ele mostra o futuro e as coisas futuras que ainda estão por vir. Acredito de todo o coração que o livro do Apocalipse está se desenrolando diante de nossos olhos. Estamos apenas vivendo o prelúdio do evento real. O que estamos vendo agora é um prelúdio para o que ainda está por vir. Apocalipse é um dos livros mais emocionantes e fascinantes da Bíblia. João recebeu uma visão de 4 cavaleiros, representando diferentes aspectos do fim dos tempos. Esses cavaleiros são frequentemente chamados de os 4 cavaleiros do Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Agora eu vi quando o Cordeiro abriu um dos selos, e eu ouvi uma das 4 criaturas vivas dizendo com uma voz semelhante a um trovão: Vem e vê. A abertura dos selos representa diferentes formas de julgamento, e os 4 primeiros envolveram os cavaleiros que infligiram diferentes desastres na terra. Apocalipse capítulo 6, versículos 2. E eu olhei, e eis um cavalo branco. Aquele que estava sentado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. O cavalo branco ele é comumente conhecido como o Anticristo, ou o falso Messias. Ele vem para enganar as pessoas e afastá-las do único Deus verdadeiro. Este cavaleiro representa o espírito de engano que será desenfreado no fim dos tempos, à medida que as pessoas serão desencaminhadas por ele e o falso profeta. Marcos capítulo 13, versículos 5 e 6. Jesus respondendo-lhes, começou a dizer: Tomem cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou ele, e enganarão a muitos. O anticristo virá disfarçado de justiça e enganará muitos com suas mentiras. Ele afastará as pessoas do Deus verdadeiro e se aproximará de si mesmo. Quando ouvimos falar do anticristo, tudo o que pensamos é na violência, na marca da besta, na coerção. Mas o que precisamos saber é que no início de sua ascensão, ele unirá as pessoas da terra antes de se voltar contra elas. O segundo cavaleiro do Apocalipse, capítulo 6, versículos 3. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi a segunda criatura vivente dizendo: Venha e veja outro cavalo vermelho. E foi concedido àquele que sentou nele para tirar a paz da terra, e que as pessoas deveriam matar umas às outras, e foi dada a ele uma grande espada. O segundo cavaleiro no cavalo vermelho é o que traz guerra e derramamento de sangue sobre a terra. Já podemos ver os efeitos desse espírito em nosso mundo hoje, enquanto as guerras e os conflitos continuam a ocorrer em várias partes do mundo. As nações se levantam umas contra as outras, famílias contra outras famílias e indivíduos contra indivíduos. Lucas capítulo 21, versículos 9 e 10 diz: Mas quando você ouvir falar de guerras e rumores de guerras, não fique aterrorizado, pois essas coisas devem acontecer primeiro, mas ainda não é o fim. O terceiro cavaleiro. Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6. Quando ele abriu o terceiro selo, eu ouvi a terceira criatura vivente dizer: Venha e veja. Então eu olho e eis um cavalo preto, e aquele que estava sentado nele tinha uma balança na mão. O terceiro cavaleiro no cavalo preto é aquele que traz fome e colapso econômico sobre a terra. Dentro da Bíblia, a cor preta está associada à fome, significando um terrível julgamento de Deus, que virá sobre o mundo nos últimos dias, e especialmente durante a grande tribulação. A balança na mão do cavaleiro sugere que está chegando um tempo em que as pessoas da terra deverão comer seu pão por meio de medidas, não por serem conservadoras, mas por causa da escassez abjeta de alimentos. Em outras palavras, um homem terá que trabalhar o dia todo para apenas conseguir garantir comida para si mesmo. O terceiro cavaleiro representa a fragilidade do nosso mundo e a facilidade com que nossas necessidades básicas podem ser eliminadas.
É um lembrete de que a fome e a pobreza atacarão no mundo. Em tempos econômicos difíceis, as pessoas muitas vezes culpam as suas instituições governamentais, as agências e a liderança. Quando atingidas por uma grave crise econômica, muitas delas não estão conscientes de que isso pode ser um sinal de que estamos a avançar em direção ao cumprimento da profecia. Como cristãos, somos chamados a ser compassivos e generosos para com aqueles que sofrem de fome e pobreza. Somos chamados a amar o nosso próximo como a nós mesmos e a usar os nossos recursos para ajudar os necessitados. O quarto cavaleiro. Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8. Quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz da quarta criatura vivente dizendo: Venha e veja. Então eu olhei, e eis um cavalo amarelo, e o nome daquele que estava sentado nele era Morte. E o Hades o seguia de perto, e o poder foi dado a ele sobre um quarto da terra, para matar com a espada, com a fome, com pragas e por meio de animais selvagens da terra. O quarto e último cavaleiro, montando o cavalo amarelo, traz consigo a morte e a destruição à terra. Observe como João viu dois personagens neste cavalo. Um era a morte e o outro era o Hades. E vemos anteriormente no livro do Apocalipse que aquele que detém a chave para ambas as coisas não é outro senão o Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Eu sou aquele que vive e estava morto, e eis que estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves do inferno e da morte. Ao refletirmos sobre esses quatro cavaleiros, podemos ver que eles representam algumas das questões mais urgentes que enfrentamos em nosso mundo hoje. Será que esses cavaleiros estão se aproximando? Devemos estar preparados para o retorno de nosso Senhor, vivendo de uma maneira que honre a Deus, enquanto nos preparamos para a vinda de nosso Senhor.